Olá pessoal, tudo bem? Então, olha só, na aula de hoje a gente vai trabalhar só uma disciplina, tá bom? A gente vai trabalhar a disciplina de português hoje, certo? Então, como a gente trabalhou essa semana toda, duas disciplinas cada, né? Sei que eu tenho algumas atividades que vocês ainda devem estar terminando e tudo mais. Então, hoje a gente vai trabalhar só português, tá bom? Então, abre lá na tua apostila, na página 14, tá? E olha lá o que a gente vai trabalhar. Nomes próprios e comuns, certo? Aqui na nossa apostila já inicia com atividade. Por quê? Porque esse conteúdo de nomes próprios a gente já trabalhou na apostila, se eu não me engano, retrasada, né? Que foi do primeiro bimestre que a gente trabalhou. Então a gente aprendeu o que é nome próprio, né? E aí a prof vai só relembrar aqui com vocês o que são os nomes próprios, nomes comuns, para a gente poder já iniciar fazendo a atividade aqui, tá bom? Porque essa atividade a gente vai trabalhar nomes próprios, nomes comuns em contos, né? Nós estamos trabalhando contos agora. Lembra que na apostila passada a gente trabalhou fábulas, não foi? Lá a gente aprendeu bastante coisas através das fábulas. E agora a gente está aprendendo aqui nos contos também, tá bom? Então vamos lá? Olha lá. Então, pessoal, nomes próprios, a gente no caso, né, os nomes próprios, eles são utilizados para quê? Para nome de pessoas, de cidades, estados, países, animais, certo? Então, quando nós utilizamos nomes de pessoas, no caso eu trouxe aqui, ó, nomes de pessoas, né? Então, vamos lá relembrar? A gente vai só relembrar algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, então nós utilizamos nomes próprios para quê? Para nome de pessoas. Lembrando que nome de pessoas, nome de países, nome de cidades, de animais, a gente inicia com letra maiúscula. Então, toda vez que eu vou usar um nome próprio, eu inicio com letra maiúscula. E também, quando eu vou iniciar uma frase, né, eu utilizo letra maiúscula, certo? Então, olha só, nomes próprios, né? São nome de pessoas. Então, Amanda, olha lá, Paulo, Bruna, né? São nome de pessoas. Ó, Helena, né? E enfim, todos os nomes que, no caso, são utilizados para pessoas são nomes próprios e inicia-se com letra maiúscula. Vou iniciar uma frase, também inicio com letra maiúscula. Isso aí vocês já sabem, né? A gente já trabalhou a respeito desse conteúdo aí, certo? Também, né, quando eu vou utilizar nome de animais, olha lá, cachorro, então eu vou, né, utilizar o nome, por exemplo, vamos dar o nome para esse cachorro aqui, vamos colocar o nome dele de Alfredo. Alfredo, o nome desse cachorro. Então, eu vou iniciar com letra maiúscula, certo? Com a letrinha A maiúscula, certo? E aí, se eu fosse classificar ele seria nome próprio ou nome comum? Né? Já já eu vou relembrar com vocês o que são os nomes comuns. Então, aqui seria nome próprio, porque é nome de, né, para animais, nome de animais, né? Claro, aqui eu coloquei o nome dele Alfredo, seria um nome de pessoa, mas se eu for, no caso, quando eu estou me referindo ao animal em si, né, aí eu vou usar, ele vai ser classificado como nome próprio, né? Leão, leão é nome próprio, que é nome de animal, certo? Muito bem. Nome de países, Brasil, Alemanha, Argentina, né, Paraguai, Estados Unidos, são nomes próprios, tá? Estados, Paraná, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, certo? São nomes de estados, no caso, né? Então, também são nomes próprios. Bom, nomes de cidades,
Vamos colocar lá Curitiba, Belém, que é a minha cidade. Geralmente eu coloco porque faz referência à minha cidade, né? Curitiba, que mais? Blumenau, né? Que fica em Santa Catarina ali, né? Florianópolis, enfim, são nomes de cidades, tá bom? Então, pessoal, todas as vezes que eu for, né, utilizar nome de pessoas, como eu já falei, animais, cidades, estados, países, eu vou classificá-los como nomes próprios, certo? Entendido? Muito bem. E nomes comuns? Quando eu vou utilizar nomes comuns, né? Quando eu vou poder classificar como nomes comuns? Geralmente os nomes comuns, eles são, né, escritos com letras minúsculas, né? E a gente, no caso, classifica os nomes comuns, no caso, né, a coisas e a objetos. Então, toda vez que eu vou, no caso, ver o nome de um objeto, eu vou classificar ele como um nome comum, né? Porque é derivado a um objeto, a uma coisa, né? A algo, certo? Então, vai ser nome comum. E é sempre no diminutivo, ou sempre no com letra minúscula, na verdade. Eu já estou pensando no aumentativo que a gente vai trabalhar na próxima aula, então já veio aqui na minha mente, tá bom? Diminutivo, aumentativo, a gente também vai trabalhar na próxima aula, então já veio aqui na minha mente, né? Por isso que eu acabei falando aqui. Mas nomes comuns, então a gente classifica para quem? Para objetos e coisas, certo? Então, objetos, caneta, né? Régua, tesoura, carteira, carro, certo? Então, todos esses objetos aqui, eles são nomes comuns, porque são classificados para objetos ou coisas, né? Então, a gente atribui nomes comuns, no caso, tá bom? E vai ser sempre escrito com letra minúscula, diferente dos nomes próprios que inicia-se com letra maiúscula. Entendido? Só para a gente relembrar, certo? Então, vamos deixar aqui do ladinho esses objetos aqui, para a gente poder iniciar aqui a nossa apostila. Vamos lá. Primeira questão. Leia novamente este trecho da história. Agora a gente vai tentar achar os nomes próprios e nomes comuns aqui nesse trecho que foi retirado lá do conto da Branca de Neve. Esse trecho aqui, tá bom? Então vamos ler o trecho? No palácio de um distante país vivia um rei e uma rainha, muito felizes com a sua filha Branca de Neve, certo? Então, toda vez que eu vou iniciar, né, eu geralmente inicio uma frase ou um trecho de uma frase, né, ou um trecho no caso, né, um parágrafo, enfim, eu inicio com letra maiúscula. Então, o que você vai fazer? Olha lá o que a questão está pedindo. Letra A, circule as palavras que apresentam letra inicial maiúscula. Então, você vai olhar aqui no texto, nesse trechinho aqui, e vai ver lá palavras que iniciam com letra maiúscula. E aí, você vai colocar aqui, ó, as palavras, tá? Então, você vai colocar aqui, certo? Aí, olha lá na letra B o que está dizendo. Copie-as no quadro a seguir e explique por que elas foram escritas com letra inicial maiúscula. Então, aqui você vai colocar as palavras que você achou com letra maiúscula, certo? E aqui você vai justificar por quê. Por que que essas palavras, elas iniciam com letra maiúscula, certo? Então, olha lá. Aqui você já vê no início, né, da frase que tem uma palavrinha que inicia com letra maiúscula aqui. Então, você já vai circular ela e vai colocar aqui, escrita.
Aí você lê o resto do trecho, olha lá. Felizes com a sua filha Branca de Neve. Branca de Neve é o nome da personagem da história, certo? Então, se é o nome dela, então é um nome próprio, entenderam? Então, também, olha, está com letra maiúscula, porque é nome próprio. Então, com certeza vai estar aqui nesse quadradinho, né? Vocês vão colocar aqui e vão justificar por quê, né? Por que que elas iniciam com letra maiúscula? Aí você vai colocar aqui do ladinho, tá bom? Muito bem. Segunda questão. Marque um X nas situações em que utilizamos letra maiúscula. Olha lá. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, né? Então, você vai ter que marcar aí. Olha lá. Início de frase. A gente utiliza a letra maiúscula? Será? Aí, você, se for verdadeiro, você põe um X, senão, não põe nada. Nome de pessoas. A gente usa a letra maiúscula? Inicia com letra maiúscula? Sim, né? Nomes de personagens também, né? A gente utiliza também letra maiúscula. Nomes de cidades, estados e países, né? A prof acabou de falar. E no meio da frase, a gente utiliza a letra maiúscula? Será que no meio da frase a gente utiliza? Não, né? Então, você já tem uma noçãozinha do que vocês vão marcar aqui. Quais são as que vocês vão marcar, que são verdadeiras, né? Que no caso aqui vai marcar com um X, tá bom? Muito bem. Olha lá, vamos ler aqui embaixo. Quando a palavra dá nome a um único ser ou a um lugar específico, dizemos que se trata de nome próprio. Exemplos: Carlos, que é nome de pessoa; Totó, nome de cachorro; Recife, nome de cidade, certo? Quando a palavra nomeia algo genérico, trata-se de um nome comum, né? Ou como a prof falou, um objeto ou pessoa, um nome que a gente utiliza, um nome comum, né? Um nome que já é utilizado por aquele objeto, né? Ou por daquela coisa, né? Que a gente fala, coisa ou objeto, certo? Então, a gente tem exemplos aqui. Menino. Menino é atribuído a uma pessoa, certo? Mas aqui não está falando o nome desse menino, então está se referindo a ele como menino. Então, vai ser nome comum, tá? Não, pessoa, a pessoa, né? Não está falando o nome dela, então não é nome próprio, é nome comum, a pessoa. Casa, carro, enfim, tantos outros exemplos que a prof deu aqui para vocês, certo? Só para a gente ver ali. Então, aqui, pessoal, nomes próprios e nomes comuns, a gente vai trabalhar só isso aqui, ó, só essa partezinha. No planejamento, a prof colocou lá 2 perguntinhas para vocês responderem no caderno, tá bom? Então, vocês vão fazer lá a primeira e a segunda questão, tá bom? Então, vocês vão fazer no caderninho e depois vão responder. Na primeira questão, está pedindo para vocês procurarem no conto da Branca de Neve, na história toda, né? Vocês vão voltar lá no conto aqui, no início, ó, e vão achar lá trechos, né? Trechos lá que na verdade a gente vai fazer agora nessa parte aqui, marcadores temporais. Então, eu já vou dizer para vocês o que vocês vão ter que fazer. Lá no planejamento, a prof colocou lá 2 perguntinhas, né? Que no caso eu já estava falando aqui. Essas 2 perguntinhas vão se tratar dos marcadores temporais, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, tá bom? Então, o que são marcadores temporais, pessoal? Os marcadores temporais, eles servem para, por exemplo, assim, vamos dizer, lá no trecho, em partes de trechos da história, né, do conto da Branca de Neve, você vai lá encontrar partes que vão se referir ao passado, presente e ao futuro, certo? Então, vocês vão encontrar palavras que remetem no caso, né, essas expressões que são, no caso, passado, presente e futuro, certo? Como assim, prof? Vocês observam que nos contos geralmente tem assim, certo dia, ou então, né, que mais? Um dia, né? A gente vai encontrar várias palavrinhas aqui que se referem
é a questão do tempo, né? Ao tempo. Então, olha só, aqui no conto da Branca de Neve, a gente encontra aqui, olha só, num palácio muito distante, né? Isso não está falando de tempo ali, né? De lugar, de tempo. Então, os marcadores temporais, eles se referem a essa, vamos dizer assim, a essas características, né, que vão especificar o que é o tempo, né, se é presente, passado ou futuro, tá bom? Então vocês vão entendendo conforme vocês vão respondendo as perguntinhas da apostila de vocês. Eu já vou mostrar alguns exemplos aqui, que nem a gente está fazendo agora aqui, ó, volta lá. Tá bom? Eu sei que é complicado porque a prof não tá em sala, então para ir orientando certinho, mas a gente vai visualizando aqui através do vídeo na apostila. Então, olha lá, na página 15, olha aqui embaixo. O que está dizendo para nós? As expressões destacadas no trecho que você releu indicam a passagem do tempo da história, ou seja, marcam ações de personagens em uma sequência. Por isso, são chamados de marcadores temporais. Então, ou seja, são expressões, né, que no caso foram destacadas no texto, né, em algumas partes, alguns trechos, que vão falar a respeito do tempo, né, dessa questão do tempo que a gente trabalha tanto nos contos, né? Ah, certo dia, um dia, passando-se os anos, né? Então tá falando de tempo, certo? Então a gente vai reler aqui o trecho para poder falar um pouquinho a respeito daquelas duas questões que vocês vão fazer no caderno. Então olha lá. Terceira questão, vai dar continuidade, tá bom? Releia um trecho da história Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos ler aqui? Passaram-se anos, olha só, passaram-se anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela, e ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas a Branca de Neve é ainda mais, certo? Olha só. Na letra A, olha o que está dizendo. O que aconteceu depois que os anos se passaram? Né? Olha lá. A Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bela? Foi isso que aconteceu? A madrasta tornou-se ainda mais bela que a Branca de Neve? Aí você vai ver qual é que está certo e vai marcar aqui. Tá bom? Aí olha só. Vocês viram que nessa parte aqui do trecho vai falar lá em cima, ó. Passaram-se anos. Um dia, né? Então aqui está se referindo aos marcadores temporais, que é essa questão de marcar o tempo, né? De passar o tempo, né? Geralmente nos contos a gente ouve muito isso, tá bom? Então vocês vão acabar encontrando em alguns trechos dessa história, tá bom? Então vamos ver aqui a letra B, o que é que ela está pedindo. O dia em que o espelho respondeu que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta, e antes ou depois de anos terem se passado. Então olha só, você vai dizer se por exemplo esse dia aqui em que o espelho respondeu que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta, ele vem antes ou depois dos anos terem se passado. Então, vem antes ou vem depois, né? Então, você vai ver aí, olha só, tá? Então, aí você vai analisar essa perguntinha aqui e vai responder se vem antes ou se vem depois, tá bom? Aqui a gente está trabalhando marcadores temporais, lembrando que a gente está falando do tempo, né? De como passa-se o tempo dentro dos contos, tá bom? Aí a gente já leu esse trechinho aqui, vamos passar para a última página aqui da nossa apostila. Página 16, olha lá. Quarta questão. As expressões passaram-se anos e um dia indicam um período de tempo. Olha só, de tempo. Tem dois quadradinhos aqui. Você vai ter que marcar qual é o certo. Olha lá. Então, essas expressões passaram-se anos e um dia indicam um período de tempo preciso ou vago. Então, esse tempo foi certo? Teve uma hora certa, marcada certinha?
ou não. Não diz, só diz que teve um tempo, né? Passaram-se anos, mas não diz quantos anos se passaram. Ou um dia, mas que dia foi aquele? Tinha uma data específica? Não. Então, ele não é preciso, ele é vago, porque não se tem uma data específica. Entenderam? Muito bem. Quinta questão, releia. Releia mais um trecho da história. Então, vamos reler aqui para a gente poder terminar essas questões aqui. Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? Letra A. Consulte o texto da página 9. Então, você vai lá na página 9. A expressão nesse momento indica que, olha lá, a Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda? Foi isso que aconteceu na história? Vocês lembram? Se não, vocês podem voltar lá na página 9 e reler essa parte para poder ver o que aconteceu. Olha lá, os anões chegaram e viram a Branca de Neve dormindo. Será que foi isso? Né? Nesse momento, então aconteceu algo, né? Vamos finalizar aqui. Olha lá, sexta questão. Na verdade, letra B. O que acontecia enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e convidaram para morar com eles? Então, isso aqui você vai colocar aqui. O que aconteceu enquanto os anões encontravam a Branca de Neve e convidaram ela para morar com eles? O que estava acontecendo naquele momento? Tá bom? Então, vocês vão escrever aqui. E sexta questão, os marcadores temporais deixaram a sequência da história mais clara. Sublinhe as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Então aqui, olha lá na letra A. Depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. Então você vai destacar lá qual a parte da frase aqui que marca o tempo. Depois de algum tempo, a princesa encontrou o anel que havia perdido. Letra B. O príncipe somente naquele dia conheceu a princesa? Letra C. No dia seguinte, eles se casaram. E letra D. Antes de encontrarem os anões, não sabiam de nada. Então, todas essas frases estão marcando aqui marcadores temporais. Você vai ter que sublinhar lá, vai passar um risquinho bem embaixo da parte da frase que está marcando os marcadores, que está se referindo aos marcadores temporais. Certo, meus amores? Então, a gente vai finalizar até a página 16 na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre nomes próprios, nomes comuns e marcadores temporais. A gente vai continuar, né, trabalhando contos e aí a gente vai aprendendo mais e mais coisas a respeito desses conteúdos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido um pouco mais sobre esses conteúdos, tá? Façam as atividadezinhas de vocês. Continuem assim, ó, se esforçando bastante, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.